Pessoal, eu preciso começar esse vídeo dizendo uma coisa. Se vocês achavam que já tinham visto filmes malucos sobre caça humana, preparem-se porque o Alvo 2 leva essa ideia para um nível completamente absurdo. E, sinceramente, essa é exatamente uma das razões pelas quais esse filme consegue prender a atenção. Ele não tenta ser uma obra-prima profunda, nem um drama super sofisticado. O objetivo aqui é colocar um cara extremamente perigoso em uma situação impossível e ver até onde ele consegue sobreviver. Logo no começo, o filme apresenta Wes Baylor, um ex-lutador que carrega um peso enorme nas costas. E eu gostei dessa escolha porque os roteiristas não perderam muito tempo tentando criar 50 histórias paralelas. Eles já mostram que o personagem principal está destruído emocionalmente. Durante uma luta, algo acontece que muda completamente a vida dele. A culpa passa a persegui-lo todos os dias, e isso cria uma camada interessante para o personagem. O que mais me chamou a atenção nessa introdução é que ela não tenta transformar o Wes em um herói perfeito. Pelo contrário, ele está perdido, sem rumo e claramente tentando fugir do próprio passado. Sabe quando uma pessoa parece estar apenas existindo sem realmente viver? É exatamente essa sensação que o filme transmite. E eu acredito que isso funciona porque faz com que a gente entenda por que ele acaba aceitando situações que uma pessoa normal jamais aceitaria. Depois de abandonar sua antiga vida, Wes vai parar na Tailândia. E aqui eu preciso fazer um comentário pessoal. Eu adoro quando filmes de ação saem um pouco dos cenários tradicionais. Em vez das mesmas cidades americanas que vemos em praticamente todo blockbuster, temos florestas, vilarejos e paisagens que ajudam a criar uma atmosfera diferente. Mesmo quando o orçamento não é gigantesco, o ambiente acaba dando personalidade ao filme. Só que a situação financeira de Wes vai ficando cada vez pior. Ele passa a participar de lutas por dinheiro e fica claro que está apenas sobrevivendo. Não existe mais ambição, não existe sonho. Existe apenas a necessidade de conseguir o próximo pagamento. E é exatamente nesse momento que surge uma proposta que parece boa demais para ser verdade. E vocês já sabem como funciona no cinema. Quando alguém aparece oferecendo milhões de dólares de forma fácil, podem ter certeza de que alguma coisa muito errada está acontecendo. Um sujeito extremamente rico se aproxima de Wes e oferece uma oportunidade única. A promessa é simples: participar de um jogo e receber uma quantia absurda de dinheiro caso consiga vencer. O detalhe é que ninguém explica imediatamente quais são as regras reais. E essa parte me fez lembrar aqueles filmes em que o protagonista percebe tarde demais que assinou um contrato com o próprio desastre. O mais interessante é observar que Wes não aceita imediatamente. Ele pensa, analisa e até tenta negociar. Isso ajuda a tornar a decisão mais convincente. Afinal, quando alguém está desesperado financeiramente, ofertas gigantescas começam a parecer muito mais razoáveis do que realmente são. E quando finalmente descobrimos qual é o jogo, aí o filme mostra suas verdadeiras intenções. Não estamos falando de uma competição esportiva, não estamos falando de um torneio, não estamos falando de uma missão comum. Estamos falando literalmente de uma caçada humana. A partir desse momento, o filme praticamente diz ao espectador: esqueça a lógica excessiva e aperte o cinto porque agora começa a diversão. A ideia é simples e brutal ao mesmo tempo. Um grupo de bilionários extremamente poderosos transforma uma floresta inteira em um campo de caça. O prêmio deles não é dinheiro.
O prêmio deles é a emoção de perseguir alguém que luta para permanecer vivo. E aqui existe uma crítica social que, embora não seja muito aprofundada, está presente durante toda a história. O filme mostra pessoas ricas tratando vidas humanas como entretenimento, como se tudo fosse apenas mais um jogo exclusivo disponível apenas para quem possui recursos ilimitados. É um conceito perturbador quando você para pensar, mas ao mesmo tempo funciona muito bem dentro do gênero de ação. Quando Wes finalmente entende a situação em que está entrando, sua reação é praticamente a mesma que qualquer pessoa teria. Ele quer ir embora imediatamente. E, sinceramente, eu também teria corrido, mas é claro que ninguém simplesmente abandona o jogo. A partir daí, a tensão começa a crescer porque o protagonista percebe que não existe escolha real. Ou ele participa ou sua história termina ali mesmo. O filme consegue criar um clima de ameaça constante porque mostra que essas pessoas possuem poder absoluto dentro daquele ambiente. Elas controlam o terreno, os equipamentos, os recursos e até mesmo as informações. Wes está completamente sozinho, e essa sensação de isolamento ajuda bastante a aumentar o suspense. Outra coisa que gostei é que o filme não demora para colocar a ação em movimento. Muitos longas passam tempo demais preparando o terreno. Aqui, depois que as regras são reveladas, a perseguição começa relativamente rápido. Isso mantém o ritmo acelerado e evita que a narrativa fique parada. Claro, existem momentos em que o roteiro exagera. Algumas decisões dos personagens não fazem muito sentido e certas situações exigem uma boa dose de suspensão de descrença. Mas, honestamente, quem procura realismo absoluto em um filme chamado O Alvo 2 provavelmente está assistindo ao gênero errado. O que importa aqui é a adrenalina, é a sensação de perigo, é a luta pela sobrevivência, e nisso o filme consegue entregar exatamente o que promete. Quando a caçada começa oficialmente, percebemos que cada caçador possui uma personalidade diferente. Alguns enxergam tudo como um esporte, outros parecem gostar genuinamente da violência. E existem aqueles que simplesmente querem provar que são superiores. Essa variedade ajuda a evitar que todos os antagonistas pareçam iguais. Ao mesmo tempo, Wes começa a demonstrar por que foi escolhido para esse jogo. Ele não é apenas forte, ele sabe improvisar, observar o ambiente e reagir rapidamente sob pressão. E é aí que a história realmente começa a ficar interessante, porque o filme deixa de ser apenas uma perseguição. Agora é uma disputa entre predadores. A diferença é que um deles está sendo caçado, e é justamente essa inversão que torna toda a experiência divertida de acompanhar. Pessoal, uma coisa que eu gosto em filmes desse tipo é quando o protagonista para de ser apenas uma vítima, correndo desesperadamente e começa a entender o jogo. Porque vamos ser sinceros, assistir 2 horas de alguém apenas fugindo de um lado para o outro pode ficar cansativo muito rápido. E felizmente, o Alvo 2 entende isso. Depois daquele começo pesado e da revelação absurda de que um grupo de milionários resolveu transformar uma floresta inteira em um parque de caça humana, o filme entra em uma fase que, para mim, é uma das mais interessantes. A primeira coisa que fica clara é que Wes não está lidando com amadores. As pessoas que participam dessa caçada não são apenas ricas, elas têm recursos praticamente ilimitados. Elas possuem equipamentos sofisticados, armas modernas, veículos, tecnologia de rastreamento e uma equipe inteira trabalhando nos bastidores. Isso cria uma situação completamente desigual, e eu acho que essa desigualdade é justamente o que aumenta a tensão. Porque pensem comigo, se fosse uma luta justa, talvez o filme acabasse em 15 minutos. Mas quando um homem sozinho precisa enfrentar pessoas que controlam tudo ao seu redor, cada pequena vitória se torna importante.
O interessante é que os caçadores entram na floresta com uma confiança gigantesca. Eles acreditam que o resultado já está decidido. Para eles, Wes não passa de mais um participante de um jogo que inevitavelmente será eliminado. Existe até uma certa arrogância na maneira como eles se comportam. Eles não enxergam o protagonista como um ser humano, enxergam apenas como um alvo. E essa arrogância acaba se tornando um dos maiores erros deles. Porque existe uma regra muito simples em filmes de sobrevivência: nunca subestime alguém que não tem mais nada a perder. Wes está lutando pela própria vida. Os caçadores estão lutando por diversão. E existe uma diferença enorme entre essas duas motivações. Enquanto eles encaram aquilo como entretenimento, Wes encara como uma questão de existência. Cada passo errado pode significar o fim. Cada barulho na floresta pode representar perigo. Cada sombra pode esconder alguém tentando matá-lo. Uma coisa que me chamou a atenção é como o filme usa o ambiente para criar tensão. A floresta não serve apenas como cenário, ela funciona quase como outro personagem. Em alguns momentos, ela protege Wes. Em outros momentos, ela se transforma numa armadilha gigante. E eu gosto quando filmes de ação conseguem fazer isso, porque o ambiente deixa de ser apenas decoração. Ele passa a influenciar diretamente os acontecimentos. Tem uma sensação constante de que ninguém está realmente seguro. Nem mesmo os caçadores parecem totalmente confortáveis naquele lugar. Eles possuem armas melhores, equipamentos melhores e apoio logístico, mas ainda precisam lidar com um terreno imprevisível. E é aí que Wes começa a encontrar oportunidades. A partir desse ponto, o protagonista começa a usar mais a inteligência do que a força. Claro que ele continua sendo um lutador extremamente perigoso, mas o filme mostra que vencer não depende apenas de trocar socos, depende de observar, calcular e agir no momento certo. Aliás, uma coisa que eu sempre comento quando assisto filmes de ação é que muitas produções exageram na invencibilidade do protagonista. Sabe aquele personagem que leva tiros, explosões, quedas absurdas e continua correndo como se tivesse acabado de acordar? Aqui ainda existem exageros, claro. Afinal, estamos falando de cinema de ação, mas pelo menos existe a tentativa de mostrar que Wes está sob pressão constante. Ele está cansado, está ferido, está sendo perseguido e mesmo assim precisa continuar avançando. Isso torna algumas cenas mais interessantes porque existe a sensação de desgaste acumulado. Outra coisa que funciona bem é o contraste entre os diferentes caçadores. Nem todos possuem a mesma personalidade. Alguns parecem extremamente competitivos, outros demonstram traços de crueldade muito mais evidentes. Alguns tratam a situação quase como uma brincadeira sofisticada. E isso acaba revelando algo curioso sobre a proposta do filme. Na verdade, os verdadeiros monstros da história não são aqueles que estão correndo pela floresta, são aqueles que criaram o jogo. Porque quando você para analisar, a ideia inteira é construída sobre uma completa falta de empatia. Essas pessoas possuem tanto dinheiro e tanto poder que perderam completamente a noção do valor da vida humana. É quase como se estivessem procurando emoções cada vez mais extremas para preencher um vazio interno. E embora o roteiro não explore isso profundamente, essa crítica está presente o tempo todo. Em vários momentos eu me peguei pensando que a floresta funciona como uma metáfora interessante. Longe das cidades, longe das leis e longe das consequências, aqueles milionários mostram quem realmente são. Sem máscaras, sem relações públicas, sem discursos elegantes, apenas pessoas poderosas usando outras vidas como entretenimento, e isso acaba tornando os vilões ainda mais fáceis de odiar. Enquanto isso, Wes continua avançando pela mata e tentando entender melhor o funcionamento daquela operação.
porque uma das perguntas que começam a surgir é justamente esta: quantas pessoas já passaram por esse jogo antes dele? E essa é uma questão interessante, porque quanto mais o filme avança, mais percebemos que aquilo não é um evento isolado, existe toda uma estrutura por trás, existem regras, existe organização, existe planejamento. Alguém investiu muito tempo para transformar aquela caçada em uma espécie de espetáculo privado. E quando essa percepção chega ao espectador, a situação se torna ainda mais perturbadora. Não estamos diante de um grupo improvisado de criminosos. Estamos diante de uma máquina muito maior. Uma máquina construída especificamente para explorar a violência. Agora, falando um pouco sobre o ritmo do filme, aqui ele entra naquela fase típica dos longas de sobrevivência. Existem momentos muito acelerados, seguidos por trechos mais lentos. Algumas pessoas podem achar isso um defeito. Eu, particularmente, não me importo muito. Na verdade, acho que esses momentos mais calmos ajudam a aumentar a tensão, porque o silêncio cria expectativa. Quando tudo fica tranquilo por tempo demais, você sabe que alguma coisa ruim está prestes a acontecer, e quase sempre acontece. Uma característica interessante de Wes é que ele não tenta bancar o herói tradicional. Ele não está fazendo discursos inspiradores. Não está tentando salvar o mundo. Não está liderando uma revolução. Ele só quer sobreviver. E às vezes, protagonistas assim funcionam melhor porque parecem mais humanos. Se vocês fossem colocados numa situação semelhante, provavelmente também não estariam pensando em justiça global. Estariam pensando em continuar vivos até o próximo amanhecer. Esse instinto básico de sobrevivência torna algumas decisões do personagem bastante convincentes. Ao mesmo tempo, começamos a perceber que a floresta guarda segredos próprios. Existem pessoas que conhecem aquele território muito melhor do que os caçadores imaginam. E essa informação muda completamente o equilíbrio da história, porque até então parecia que Wes estava sozinho. Mas aos poucos o filme começa a mostrar que existem outros indivíduos afetados pelas ações daqueles milionários. Pessoas que sofreram consequências diretas da existência desse jogo, e isso adiciona uma nova camada ao enredo. De repente, a história deixa de ser apenas uma perseguição individual. Agora estamos vendo os impactos maiores daquele sistema. Estamos vendo comunidades destruídas, estamos vendo pessoas deslocadas, estamos vendo consequências que os participantes ricos simplesmente ignoram. E eu gosto quando filmes de ação conseguem introduzir esse tipo de elemento sem abandonar completamente o entretenimento. Porque a ação continua acontecendo, as perseguições continuam, os confrontos continuam, mas existe algo mais por trás das explosões e das lutas. Existe um contexto, existe uma razão para odiarmos quem está comandando tudo aquilo. E quanto mais descobrimos sobre esse mundo, mais fica evidente que Wes não é apenas uma vítima aleatória. Ele é apenas a pessoa mais recente presa dentro de um ciclo que já existe há muito tempo. Essa percepção muda completamente a forma como enxergamos a história, porque agora não estamos apenas torcendo para que ele escape, estamos torcendo para que alguém finalmente exponha tudo o que está acontecendo naquela floresta. Mas antes que qualquer resposta apareça, antes que qualquer plano mais elaborado possa ser colocado em prática, o filme acelera novamente. Os caçadores começam a reduzir a distância, os recursos ficam cada vez menores, o perigo aumenta, e Wes percebe que sobreviver por mais algumas horas será muito mais difícil do que imaginava no começo. E é exatamente nesse ponto que a história entra em uma nova fase, onde alianças inesperadas começam a surgir e a caçada deixa de seguir as regras que os organizadores haviam planejado. Pessoal, se no começo do filme a gente tinha aquela sensação de que Wes estava completamente sozinho contra o mundo, é justamente aqui que a história começa a mudar de direção.
E eu vou dizer uma coisa: essa mudança era necessária. Porque, por mais que a premissa da caça humana seja interessante, chega um momento em que o filme precisa adicionar novos elementos para não ficar repetitivo, e é exatamente isso que acontece nessa parte da trama. Depois de sobreviver aos primeiros confrontos e perceber que a floresta é muito mais complexa do que imaginava, Wes começa a encontrar sinais de que existem outras pessoas vivendo naquele território. E isso muda completamente a forma como enxergamos aquele lugar. Até então, a floresta parecia apenas um gigantesco tabuleiro onde milionários brincavam de caçar seres humanos. Mas agora descobrimos que existe uma história muito maior por trás de tudo aquilo. E, sinceramente, essa foi uma das revelações que mais me interessaram durante o filme, porque quando uma produção mostra apenas a perseguição, o mundo parece pequeno. Porém, quando começamos a conhecer as pessoas afetadas por aquele sistema, tudo ganha mais profundidade. É nesse contexto que surge uma personagem extremamente importante para a segunda metade da história. E eu gostei bastante dessa introdução porque ela não acontece de forma forçada. Ela aparece naturalmente dentro da jornada de Wes. A personagem conhece aquela floresta como ninguém. Ela entende os caminhos, conhece os perigos, sabe onde os caçadores costumam agir e, principalmente, conhece a verdade sobre tudo o que aconteceu naquela região. A partir das conversas entre os dois, o filme começa a revelar informações que ajudam a construir o passado daquele lugar. E o que descobrimos não é nada bonito. Na verdade, é exatamente o tipo de coisa que faz você odiar ainda mais os responsáveis pelo jogo. Os organizadores não apenas criaram uma área para suas caçadas particulares, eles destruíram vidas inteiras para tornar isso possível. Pessoas que moravam na região foram expulsas, famílias perderam suas casas, comunidades inteiras desapareceram, e aqueles que se recusaram a aceitar as ordens simplesmente foram tratados como obstáculos. Essa parte me chamou a atenção porque mostra algo que muitos vilões de filmes de ação costumam esconder: as consequências. Geralmente vemos apenas o plano maligno. Aqui vemos também os danos causados por esse plano, e isso torna toda a situação mais pesada. Claro que o Alvo 2 continua sendo um filme de ação. Ele não vira um drama social complexo da noite para o dia, mas essas informações ajudam a dar mais peso emocional para os acontecimentos. Agora não estamos falando apenas de Wes tentando sobreviver. Estamos falando de pessoas que perderam praticamente tudo por causa da ganância de indivíduos extremamente poderosos. E é justamente nesse momento que a história começa a ganhar um novo combustível, porque Wes deixa de enxergar tudo apenas como um problema pessoal. Ele começa a perceber que existe algo muito maior acontecendo. Outra coisa que gostei é que a relação entre os personagens não nasce imediatamente baseada em confiança absoluta. Isso seria artificial demais. Eles são estranhos, vivem situações extremas, carregam traumas diferentes. Naturalmente existe cautela, e essa cautela deixa os diálogos mais críveis. Aliás, falando em diálogos, esse é um daqueles filmes em que as conversas não servem apenas para preencher tempo. Elas frequentemente entregam informações importantes sobre os personagens. Descobrimos medos, descobrimos perdas, descobrimos motivações. E isso ajuda bastante porque o filme não possui um elenco gigantesco. Então, cada personagem relevante precisa aproveitar bem o tempo de tela. Enquanto isso, os organizadores da caçada continuam monitorando tudo à distância. E aqui entra um elemento que eu particularmente gosto em filmes desse gênero: tecnologia usada para controle, drones, rastreamento, monitoramento constante, equipamentos sofisticados. Tudo isso reforça a ideia de que os participantes do jogo estão sendo observados o tempo inteiro. É quase como um reality show mortal, só que sem audiência pública.
apenas para um grupo exclusivo de pessoas ricas demais para se importar com regras. E essa sensação de vigilância constante gera um desconforto interessante. Porque mesmo quando Wes encontra um local aparentemente seguro, o espectador sabe que provavelmente existe alguém observando, existe alguém analisando, existe alguém esperando a oportunidade perfeita para atacar. Esse clima de paranoia funciona muito bem, mas o que realmente começa a mudar a dinâmica da história são os erros dos próprios caçadores. E isso é algo que eu percebi durante a primeira vez que assisti ao filme. Os milionários acreditam tanto na superioridade deles que acabam cometendo falhas básicas. Eles tratam tudo como diversão. Enquanto isso, Wes encara cada segundo como uma questão de vida ou morte. Essa diferença de mentalidade faz toda a diferença, porque os caçadores entram em situações perigosas, achando que possuem controle absoluto. Só que controle absoluto não existe, principalmente numa floresta cheia de variáveis. E quando começam a surgir contratempos inesperados, fica evidente que nem tudo está funcionando como planejado. Alguns participantes ficam impacientes, outros ficam frustrados, alguns começam a tomar decisões emocionais, e essa quebra gradual de organização cria um cenário muito mais favorável para o protagonista. Uma das coisas que mais gosto em histórias de sobrevivência é justamente esse momento, o instante em que a presa começa a entender os hábitos dos predadores. No início, ela apenas corre, depois aprende, observa, analisa e finalmente encontra maneiras de revidar. É exatamente essa transformação que estamos vendo aqui. Wes continua em desvantagem, mas já não parece indefeso, muito pelo contrário. Começa a ficar claro que os caçadores talvez tenham escolhido a pessoa errada para transformar em alvo. E eu adoro quando filmes trabalham essa virada de percepção, porque o espectador começa a sentir uma satisfação enorme ao ver os vilões percebendo que a situação está escapando do controle. A confiança deles vai diminuindo, a arrogância começa a custar caro, e a sensação de superioridade passa a gerar consequências. Ao mesmo tempo, o filme também apresenta um elemento emocional interessante ligado ao passado de algumas pessoas que passaram por aquela floresta antes de Wes. Existem histórias inacabadas, existem desaparecimentos, existem perguntas sem resposta, e tudo isso cria um mistério paralelo que ajuda a manter o interesse, porque além da sobrevivência imediata, surge uma nova questão. O que realmente aconteceu com aqueles que vieram antes? Quantos conseguiram chegar perto da liberdade? Quantos morreram sem deixar rastros? E será que alguém conseguiu escapar? Essas perguntas ficam rondando a narrativa durante bastante tempo. Enquanto isso, os confrontos continuam acontecendo de forma cada vez mais intensa. E aqui preciso fazer um comentário sobre as cenas de ação. Elas não tentam ser extremamente elegantes ou coreografadas como em produções gigantes de Hollywood. O foco é outro. O objetivo é transmitir impacto, transmitir urgência, transmitir brutalidade. E nesse aspecto eu acho que o filme acerta. Você sente que cada luta tem consequências. Você sente que os personagens estão realmente lutando para sobreviver. Existe sujeira, existe desgaste, existe desespero. E isso combina muito bem com o tom da história. Uma coisa curiosa é que quanto mais tempo passa, menos o filme parece interessado em mostrar apenas a perseguição física. Agora, a batalha também é psicológica. Os organizadores precisam provar que continuam no controle. Wes precisa provar que ainda pode escapar. Os caçadores precisam justificar suas próprias falhas. E cada um desses conflitos vai aumentando a pressão geral. O resultado é que a narrativa começa a acelerar novamente. As alianças ficam mais importantes. As informações se tornam mais valiosas.
e os riscos crescem de forma significativa. Já não estamos apenas vendo um homem correndo pela floresta, estamos vendo um sistema inteiro começando a apresentar rachaduras. E quando sistemas construídos sobre arrogância começam a falhar, normalmente a queda é muito mais violenta do que qualquer pessoa imagina. E é exatamente nessa direção que a história segue, preparando o terreno para uma sequência de confrontos que vai mudar completamente o equilíbrio entre os caçadores e sua presa. Pessoal, chegamos agora em uma parte do filme que, na minha opinião, é onde o Alvo 2 realmente encontra sua identidade, porque até aqui a gente teve perseguição, sobrevivência, revelações sobre a floresta e aquele jogo macabro criado pelos milionários. Só que agora acontece algo muito importante. Os caçadores começam a perceber que não estão mais conduzindo a situação da maneira que imaginavam. E quando isso acontece, o clima muda completamente. Sabe aquela sensação de confiança absoluta que os vilões tinham no começo? Aquela postura de quem acredita que tudo já está resolvido? Pois é, aos poucos essa confiança começa a desaparecer. E eu gosto muito dessa mudança porque ela faz a história evoluir. Se tudo continuasse igual ao início do filme, a narrativa ficaria presa no mesmo ciclo. Wes corre, os caçadores perseguem, Wes corre novamente. Os caçadores continuam perseguindo. Depois de um tempo, isso perderia a força. Mas aqui o roteiro entende que precisa inverter algumas peças do tabuleiro. Uma coisa que chama atenção é que Wes já não reage apenas por instinto. Agora ele começa a agir estrategicamente. Ele observa os padrões dos inimigos, entende suas fraquezas e passa a usar isso a seu favor. E existe uma diferença enorme entre sobreviver e lutar para vencer. No começo, o objetivo dele era apenas continuar respirando. Agora ele começa a pensar alguns passos à frente, e isso deixa tudo mais interessante. Ao mesmo tempo, os próprios participantes da caçada começam a demonstrar sinais de frustração. Afinal, eles pagaram fortunas para participar daquele jogo exclusivo. Eles esperavam uma experiência emocionante, mas relativamente simples. O problema é que Wes não está colaborando com esse plano. Na verdade, ele está transformando o entretenimento deles em um enorme problema. E, sinceramente, ver isso acontecer é bastante satisfatório, porque durante boa parte do filme, aqueles personagens se comportam como se fossem deuses. Eles acreditam que dinheiro compra tudo. Compra segurança, compra poder, compra impunidade, compra vidas humanas. Só que a floresta não se importa com o saldo bancário de ninguém. Ela continua sendo imprevisível. E é justamente essa imprevisibilidade que começa a favorecer o protagonista. Outra coisa que me chamou a atenção nessa fase da história é a forma como o filme trabalha a tensão entre os próprios caçadores. Até então, parecia que todos estavam perfeitamente alinhados, mas quando os resultados começam a não aparecer, surgem divergências. Alguns querem agir de uma forma, outros acreditam que a estratégia precisa mudar. Existem participantes que ficam irritados, existem participantes que ficam impacientes, existem participantes que simplesmente não aceitam a possibilidade de fracasso, e isso cria conflitos internos que enfraquecem ainda mais a organização. Aliás, essa é uma regra que aparece em muitos filmes e até em situações reais. Grupos extremamente poderosos costumam parecer invencíveis enquanto tudo está funcionando. Mas quando surgem problemas sérios, as rachaduras aparecem muito rápido, e é exatamente isso que estamos vendo aqui. Enquanto os ricos começam a discutir entre si, Wes continua avançando, e quanto mais ele avança, mais informações descobre sobre aquela operação. Uma coisa que gostei bastante é que o filme não transforma o protagonista em uma máquina perfeita de combate. Sim, ele é habilidoso. Sim, ele sabe lutar. Mas ainda precisa improvisar constantemente.
Existem momentos em que ele vence pela experiência, outros pela inteligência, e alguns simplesmente porque consegue reagir mais rápido. Essa mistura torna os confrontos mais interessantes, porque o resultado nunca parece totalmente garantido. Vocês já devem ter percebido que muitos filmes de ação cometem o erro de tornar o herói tão poderoso que não existe tensão real. Aqui ainda existe aquele exagero típico do gênero, claro, mas pelo menos sentimos que Wes corre riscos, e isso ajuda muito a manter o interesse. Enquanto isso, a personagem que passou a ajudá-lo também ganha mais importância dentro da narrativa. Ela não serve apenas como companhia ou apoio emocional. Ela possui seus próprios objetivos, suas próprias dores, suas próprias razões para odiar as pessoas que controlam aquele lugar. E isso é importante porque impede que ela se torne apenas um acessório da história principal. Ela faz parte dos acontecimentos, ela influencia decisões, ela movimenta a trama. E quanto mais tempo passa, mais percebemos que os dois estão ligados por algo maior do que simplesmente sobreviver. Ambos foram afetados pelas consequências daquele sistema. Ambos perderam coisas importantes. Ambos carregam cicatrizes, talvez diferentes, mas igualmente profundas. Essa conexão acaba funcionando melhor justamente porque não surge de forma artificial. Ela nasce da experiência compartilhada, do perigo, da necessidade de confiar em alguém quando praticamente ninguém é confiável. E falando em confiança, existe um tema interessante que começa a aparecer nessa parte do filme: a questão da informação. Porque informação passa a valer tanto quanto armas, talvez até mais. Quem controla os dados controla boa parte do jogo. Quem sabe onde os inimigos estão possui vantagem. Quem conhece os planos dos organizadores pode antecipar movimentos, e essa ideia se torna cada vez mais importante conforme a narrativa avança. Enquanto isso, do lado dos vilões, algumas máscaras começam a cair. E essa é uma das minhas partes favoritas. No início, eles pareciam sofisticados, elegantes, controlados, mas quando a situação começa a sair do roteiro, suas verdadeiras personalidades aparecem. A arrogância se transforma em raiva, a confiança se transforma em desespero, a superioridade se transforma em medo. E é muito interessante observar essa transformação, porque percebemos que boa parte daquele poder era sustentada pela ilusão de controle. Eles acreditavam controlar tudo, mas nunca imaginaram que alguém pudesse resistir tanto. Nunca imaginaram que uma simples presa pudesse causar tantos problemas. Outra coisa que me chamou a atenção é como o filme começa a aumentar o senso de urgência. Os personagens percebem que o tempo está se esgotando. As oportunidades ficam mais raras, os riscos aumentam, e a sensação de que algo grande está prestes a acontecer cresce a cada cena. É como se a narrativa estivesse acumulando energia para uma explosão futura. Vocês sabem quando um filme entra naquela fase em que tudo parece caminhar para um confronto inevitável? É exatamente isso. Os caminhos dos personagens estão convergindo. As tensões estão aumentando, as alianças estão sendo testadas, e os segredos começam a ficar perigosamente próximos de serem revelados. Aliás, existe um detalhe muito importante que vai ganhando relevância nessa etapa da história: a possibilidade de provas contra os organizadores. Até então, tudo acontecia praticamente sem testemunhas, sem registros, sem consequências. Mas aos poucos surge a ideia de que talvez existam evidências capazes de expor toda aquela operação. E quando essa possibilidade aparece, o perigo aumenta para todos os lados, porque uma coisa é eliminar um participante da caça, outra coisa completamente diferente é impedir que a verdade venha à tona. Nesse momento, os vilões passam a lutar em duas frentes. Precisam capturar Wes,
e precisam proteger seus próprios segredos. Isso torna a situação muito mais complicada. E, sinceramente, eu acho que essa decisão foi inteligente, porque amplia o conflito. Não se trata mais apenas de sobrevivência física. Agora existe também uma batalha por informação, uma batalha por exposição, uma batalha para impedir que tudo continue acontecendo nas sombras. E quando filmes conseguem combinar ação física com esse tipo de conflito, normalmente a história ganha mais força. Conforme os acontecimentos avançam, fica cada vez mais evidente que ninguém sairá daquela floresta da mesma forma que entrou. Alguns personagens estão prestes a perder tudo, outros estão prestes a descobrir verdades difíceis de aceitar, e alguns simplesmente não percebem que o jogo que criaram está começando a se voltar contra eles. A sensação é de que a tempestade está chegando. Os sinais estão todos ali, as tensões acumuladas, os erros cometidos, a confiança quebrada, os segredos escondidos. Tudo está caminhando para um ponto de ruptura, e quando finalmente essa ruptura acontecer, o equilíbrio entre caçadores e caça nunca mais será o mesmo. Pessoal, se existe uma palavra que define essa parte de O Alvo 2, essa palavra é escalada, porque tudo o que o filme vinha construindo até agora começa a crescer ao mesmo tempo. A perseguição fica mais intensa, os conflitos ficam mais pessoais, os vilões ficam mais desesperados e o protagonista finalmente começa a perceber que talvez exista uma chance real de virar completamente o jogo. E vou falar uma coisa para vocês. Esse é aquele momento clássico dos filmes de sobrevivência em que a presa deixa de pensar apenas em fugir e começa a causar prejuízo para quem está perseguindo. E quando isso acontece, a dinâmica muda totalmente. Até aqui, os organizadores da caçada ainda mantinham uma certa ilusão de controle. Claro, algumas coisas deram errado, alguns participantes se frustraram, algumas estratégias falharam, mas eles ainda acreditavam que estavam no comando. Só que agora a situação começa a escapar das mãos deles. E isso fica visível principalmente na forma como os líderes da operação passam a agir. Uma coisa que eu percebi reassistindo ao filme é que os verdadeiros vilões não demonstram medo logo de cara. Eles demonstram irritação. Parece um detalhe pequeno, mas faz muita diferença, porque pessoas acostumadas a controlar tudo geralmente não aceitam bem quando alguém desafia suas regras. Elas não ficam assustadas imediatamente. Primeiro ficam ofendidas, depois ficam irritadas, e só então começam a perceber o tamanho do problema. É exatamente essa transformação que vemos acontecer aqui. Os organizadores não conseguem aceitar que Wes continua sobrevivendo. Não conseguem aceitar que seus recursos gigantescos não estão produzindo o resultado esperado. E, principalmente, não conseguem aceitar que um homem sozinho esteja expondo as falhas de um sistema que eles consideravam perfeito. Isso acaba gerando decisões cada vez mais impulsivas. E vocês sabem o que acontece quando pessoas arrogantes começam a agir por impulso. Elas cometem erros, muitos erros. Enquanto isso, Wes continua explorando a floresta e aprendendo mais sobre os mecanismos daquela operação. E uma das coisas mais interessantes nessa fase é que o filme começa a mostrar que os próprios caçadores possuem vulnerabilidades. No início pareciam intocáveis, pareciam invencíveis, pareciam protegidos por dinheiro, influência e tecnologia. Mas agora percebemos que eles são tão humanos quanto qualquer outra pessoa. Eles sentem medo, sentem raiva, sentem frustração, tomam decisões ruins. E essa humanização dos antagonistas funciona porque torna os confrontos mais imprevisíveis. O espectador não está mais vendo uma máquina perfeita perseguindo o protagonista. Está vendo indivíduos falhos tentando recuperar o controle de uma situação que já começou a sair dos trilhos.
Ao mesmo tempo, a parceria entre o Wes e seus aliados continua se fortalecendo. E eu gostei da forma como isso acontece. Não existe aquela amizade instantânea que surge do nada. Tudo é construído gradualmente. A confiança aparece através das ações, através dos riscos compartilhados, através das escolhas difíceis. E isso torna a relação muito mais convincente. Aliás, existe uma coisa que sempre valorizo em filmes de ação, quando os personagens secundários realmente importam para a história. Porque muitas produções apresentam aliados que parecem existir apenas para acompanhar o protagonista. Aqui não. Cada pessoa tem seus próprios interesses, suas próprias motivações, suas próprias razões para continuar lutando. E isso ajuda bastante na construção do mundo. Falando em construção de mundo, é justamente nessa parte que começamos a entender melhor a dimensão daquela operação criminosa. Até então, sabíamos que existia um jogo, sabíamos que pessoas ricas participavam, sabíamos que seres humanos eram transformados em alvos. Mas agora começamos a perceber que tudo é muito maior. Existe logística, existe financiamento, existe planejamento detalhado, existe uma estrutura enorme funcionando por trás das cortinas. E isso torna a situação ainda mais assustadora, porque não estamos diante de um grupo pequeno de criminosos, estamos diante de algo organizado, algo planejado, algo que provavelmente vem funcionando há muito tempo, e quando o filme mostra isso, a história ganha uma escala muito maior. De repente, não estamos falando apenas sobre a sobrevivência de Wes, estamos falando sobre expor um sistema inteiro, e essa mudança de perspectiva deixa tudo mais interessante. Outro ponto que me chamou a atenção é o aumento da pressão psicológica. Os personagens estão cansados, fisicamente e emocionalmente. Eles carregam ferimentos, carregam traumas, carregam medo, e o filme tenta transmitir esse desgaste de várias formas. Alguns personagens ficam mais impulsivos, outros ficam mais agressivos. Alguns começam a cometer erros justamente porque estão exaustos, e isso cria uma sensação constante de tensão, porque ninguém parece estar operando em sua melhor condição. Todos estão sendo pressionados pelos acontecimentos. Uma coisa curiosa é que, quanto mais o filme avança, mais os organizadores se parecem com jogadores desesperados tentando salvar uma partida perdida. Eles continuam possuindo recursos enormes, continuam possuindo poder, mas já não parecem tão confiantes. Pelo contrário, em vários momentos dá para perceber que existe um certo pânico crescendo nos bastidores. E, sinceramente, ver isso acontecer é bastante satisfatório, porque esses personagens passaram boa parte do filme tratando vidas humanas como brinquedos. Agora são eles que precisam lidar com consequências. Agora são eles que precisam reagir ao inesperado. Agora são eles que começam a sentir a pressão. Enquanto isso, algumas revelações importantes começam a surgir. Informações escondidas durante boa parte da narrativa finalmente vêm à tona, e essas descobertas ajudam a conectar várias peças do quebra-cabeça. É aquele tipo de momento em que você olha para trás e entende melhor certas situações que antes pareciam isoladas. Eu gosto quando roteiros fazem isso, não necessariamente porque as revelações sejam extremamente chocantes, mas porque elas ajudam a dar mais sentido ao conjunto da história, e aqui elas cumprem exatamente essa função. Elas ampliam a compreensão do espectador sobre o que realmente está acontecendo. Outra coisa interessante é a forma como o filme trabalha a questão da esperança, porque durante boa parte da narrativa, a sensação predominante era de sobrevivência. O objetivo era simplesmente não morrer. Agora surge algo diferente. Surge a possibilidade de vitória. E existe uma diferença enorme entre essas duas ideias. Quando alguém luta apenas para sobreviver, normalmente pensa no próximo minuto. Quando alguém acredita que pode vencer, começa a pensar no futuro. E essa mudança psicológica é importante para Wes.
Pela primeira vez desde o início do filme, ele parece enxergar algo além da fuga imediata. Parece enxergar uma saída real. Parece acreditar que talvez seja possível destruir o jogo em vez de apenas escapar dele. Mas é claro que filmes de ação raramente permitem que as coisas fiquem fáceis. Quanto mais perto os personagens chegam de seus objetivos, maiores se tornam os obstáculos. E aqui não é diferente. Os vilões percebem que precisam agir de forma mais agressiva. As apostas aumentam. Os riscos aumentam, a violência aumenta, e a sensação de que estamos caminhando para um grande confronto se torna impossível de ignorar. Tudo começa a apontar para esse momento. As rivalidades estão estabelecidas, as motivações estão claras, os lados estão definidos. Agora é apenas uma questão de tempo até que todos os conflitos acumulados explodam ao mesmo tempo. E eu gosto muito dessa fase porque ela representa aquele instante antes da tempestade, quando todos sabem que algo enorme está prestes a acontecer. Os personagens sabem, os vilões sabem, o espectador sabe. Mas ninguém sabe exatamente como será o resultado. Existe apenas a certeza de que a situação chegou a um ponto sem retorno. A partir daqui, não existem mais soluções simples, não existem mais negociações fáceis, não existem mais caminhos tranquilos. O jogo entrou em sua fase mais perigosa. E o mais interessante é que os organizadores ainda não perceberam completamente o tamanho do erro que cometeram ao escolher o Wes como alvo, porque uma coisa é perseguir alguém que só quer fugir. Outra coisa completamente diferente é enfrentar alguém que decidiu lutar de volta. E quando essa decisão finalmente acontece, o equilíbrio de forças começa a mudar de maneira definitiva, preparando o terreno para os acontecimentos mais explosivos de toda a reta final do filme. Pessoal, chegamos naquele ponto do filme em que tudo começa a ficar mais perigoso para todos os lados. E quando eu digo todos os lados, eu realmente quero dizer todos. Porque até aqui existia uma divisão muito clara. Os caçadores de um lado, Wes do outro. Mas agora a situação ficou tão caótica que até quem organizou o jogo começa a correr riscos. E essa é uma das coisas que mais gosto em histórias de sobrevivência bem construídas, o momento em que o sistema criado pelos vilões começa a desmoronar por causa da própria arrogância deles. Se vocês repararem, praticamente todos os problemas que aparecem nesta fase nasceram das decisões dos organizadores. Eles acreditavam que podiam controlar tudo. Acreditavam que tecnologia resolveria qualquer situação. Acreditavam que dinheiro compraria qualquer resultado. Só que a realidade raramente funciona dessa maneira. E a floresta continua provando isso o tempo inteiro. Uma coisa interessante é observar como o comportamento dos personagens muda conforme a pressão aumenta. No início do filme, muitos dos participantes da caçada pareciam relaxados. Alguns até se divertiam. Existia um clima quase esportivo para eles. Agora não. Agora as expressões são diferentes. Os diálogos são diferentes. As decisões são diferentes. A diversão desapareceu. O que resta é preocupação. E quando um grupo acostumado a vencer começa a sentir preocupação, normalmente significa que a situação está saindo dos trilhos. Enquanto isso, Wes continua se movendo pelo território com muito mais confiança do que antes. Não porque ele tenha se tornado invencível, mas porque finalmente entende o ambiente em que está preso, e isso faz toda a diferença. Pensem em qualquer situação difícil da vida. O desconhecido sempre parece mais assustador. Quando você entende as regras do jogo, mesmo que continue em perigo, consegue tomar decisões melhores. É exatamente isso que acontece com ele. No começo, cada árvore parecia esconder uma ameaça. Cada som parecia representar morte. Agora ele começa a identificar padrões, começa a prever movimentos, começa a antecipar certas estratégias, e isso reduz uma parte da vantagem que os caçadores possuíam.
Uma coisa que me chamou bastante atenção nessa parte é como o filme trabalha a questão da confiança, porque em situações normais confiar em alguém já é complicado. Agora imaginem confiar em pessoas enquanto todos estão sendo perseguidos por indivíduos armados. Qualquer erro pode ser fatal, qualquer informação vazada pode destruir um plano inteiro. Qualquer decisão equivocada pode colocar vidas em risco. Por isso, eu gosto que o filme trate a confiança como algo conquistado e não como algo automático. Ao mesmo tempo, começam a surgir pistas cada vez mais importantes sobre as provas que podem comprometer os organizadores da operação. E aqui a história ganha uma camada que vai além da sobrevivência física. Porque uma coisa é escapar da floresta. Outra completamente diferente é garantir que aquilo nunca mais aconteça. Essa diferença é importante. Se Wes simplesmente fugisse sozinho, talvez salvasse a própria vida, mas o sistema continuaria existindo. Outras pessoas continuariam sendo transformadas em alvos. Outras famílias continuariam sofrendo. Outras comunidades continuariam pagando o preço. E é justamente essa percepção que torna os acontecimentos mais relevantes. Agora existe algo maior em jogo, existe a possibilidade de expor toda a verdade. E vocês sabem o que acontece quando criminosos poderosos percebem que seus segredos estão ameaçados. Eles ficam desesperados, muito desesperados. O filme deixa isso bastante claro. Os líderes da operação começam a agir com muito mais agressividade. As ordens ficam mais duras, as ações ficam mais arriscadas, a tolerância para erros praticamente desaparece. E essa mudança de comportamento cria novos conflitos dentro do próprio grupo, porque nem todo mundo reage da mesma forma quando sente pressão. Algumas pessoas se tornam mais calculistas, outras se tornam mais impulsivas, algumas mantêm a calma, outras entram em pânico, e essas diferenças começam a provocar atritos cada vez maiores. Eu gosto quando filmes exploram esse tipo de situação porque torna os vilões mais interessantes. Eles deixam de ser uma massa uniforme de antagonistas e passam a parecer indivíduos com personalidades diferentes. Isso ajuda bastante a manter a narrativa dinâmica. Outro aspecto que merece destaque é a sensação constante de vigilância. Mesmo quando os personagens encontram momentos relativamente tranquilos, existe sempre a impressão de que alguém está observando, alguém está monitorando, alguém está esperando. Esse clima de paranoia funciona muito bem dentro da proposta do filme, porque nunca existe uma sensação completa de segurança. Nem para Wes, nem para seus aliados, nem mesmo para alguns dos próprios caçadores. E falando nos aliados, essa parte também desenvolve melhor os objetivos pessoais de alguns personagens secundários. Isso é importante, porque aumenta o impacto emocional dos acontecimentos. Quando entendemos as motivações de cada um, os riscos passam a significar mais. As perdas passam a doer mais. As vitórias passam a importar mais. Tudo ganha peso. E, sinceramente, para um filme que muita gente assiste esperando apenas ação, eu acho interessante quando ele encontra espaço para construir essas conexões. Claro que ninguém vai confundir o Alvo 2 com um drama psicológico complexo, mas isso não significa que os personagens precisem ser vazios, e felizmente eles não são. Enquanto os conflitos aumentam, algumas figuras importantes da caçada começam a demonstrar comportamentos cada vez mais extremos. A frustração está acumulada, a pressão está aumentando, a reputação deles está em jogo. E isso cria um ambiente extremamente perigoso, porque pessoas desesperadas costumam tomar decisões desesperadas, e decisões desesperadas raramente terminam bem. Existe uma cena específica nessa fase que transmite exatamente essa sensação. Não vou falar dela como alguém analisando tecnicamente, vou falar como espectador. Eu lembro de assistir e pensar:
Agora ninguém está pensando com clareza, todo mundo está reagindo emocionalmente. E quando isso acontece, qualquer coisa pode acontecer. Esse tipo de imprevisibilidade é importante porque impede que o filme se torne previsível. O espectador deixa de saber exatamente qual será o próximo movimento dos personagens, e isso aumenta o interesse. Outra questão interessante é que o poder da informação continua crescendo ao longo da narrativa. Em muitos filmes de ação, armas são o recurso mais importante. Aqui, não necessariamente. As provas, os registros, os dados, os segredos. Tudo isso começa a valer tanto quanto qualquer equipamento militar, talvez até mais, porque uma arma pode eliminar uma pessoa, mas uma prova pode destruir uma organização inteira. E essa diferença se torna cada vez mais relevante conforme a história avança. Enquanto isso, Wes percebe algo extremamente importante. Durante boa parte do filme, ele passou o tempo inteiro reagindo aos acontecimentos. Agora surge a oportunidade de agir. Parece um detalhe simples, mas não é. Quando um personagem deixa de reagir e começa a tomar iniciativa, a narrativa muda completamente. Ele deixa de ser conduzido pelos eventos, passa a influenciar os eventos, e é exatamente isso que acontece aqui. A sensação é de que finalmente chegou a hora de inverter o jogo. Mas como todo bom filme de ação gosta de aumentar a tensão antes da reta final, as coisas não acontecem sem dificuldades. Muito pelo contrário. Os obstáculos ficam maiores, os riscos ficam mais altos. Os inimigos ficam mais agressivos e a margem para erros praticamente desaparece. Cada decisão passa a importar. Cada escolha pode alterar completamente o resultado, e quanto mais a história se aproxima do clímax, mais evidente fica que estamos caminhando para um confronto inevitável. As peças estão posicionadas, os segredos estão prestes a ser revelados. Os vilões estão perdendo o controle, os heróis estão encontrando uma direção. E a floresta, que durante tanto tempo serviu como campo de caça, está prestes a se transformar no cenário de um acerto de contas definitivo. Porque daqui para frente não será mais apenas uma questão de sobrevivência. Será uma questão de verdade, de justiça. E principalmente de quem conseguirá chegar ao fim antes que todo o sistema entre em colapso. Pessoal, chegamos naquele ponto do filme em que tudo começa a ficar mais perigoso para todos os lados. E quando eu digo todos os lados, eu realmente quero dizer todos, porque até aqui existia uma divisão muito clara: os caçadores de um lado, Wes do outro. Mas agora a situação ficou tão caótica que até quem organizou o jogo começa a correr riscos. E essa é uma das coisas que mais gosto em histórias de sobrevivência bem construídas. O momento em que o sistema criado pelos vilões começa a desmoronar por causa da própria arrogância deles. Se vocês repararem, praticamente todos os problemas que aparecem nesta fase nasceram das decisões dos organizadores. Eles acreditavam que podiam controlar tudo. Acreditavam que tecnologia resolveria qualquer situação. Acreditavam que dinheiro compraria qualquer resultado. Só que a realidade raramente funciona dessa maneira, e a floresta continua provando isso o tempo inteiro. Uma coisa interessante é observar como o comportamento dos personagens muda conforme a pressão aumenta. No início do filme, muitos dos participantes da caçada pareciam relaxados, alguns até se divertiam. Existia um clima quase esportivo para eles. Agora não. Agora as expressões são diferentes. Os diálogos são diferentes. As decisões são diferentes.
A diversão desapareceu. O que resta é preocupação. E quando um grupo acostumado a vencer começa a sentir preocupação, normalmente significa que a situação está saindo dos trilhos. Enquanto isso, Wes continua se movendo pelo território com muito mais confiança do que antes. Não porque ele tenha se tornado invencível, mas porque finalmente entende o ambiente em que está preso, e isso faz toda a diferença. Pensem em qualquer situação difícil da vida. O desconhecido sempre parece mais assustador. Quando você entende as regras do jogo, mesmo que continue em perigo, consegue tomar decisões melhores. É exatamente isso que acontece com ele. No começo, cada árvore parecia esconder uma ameaça. Cada som parecia representar morte. Agora, ele começa a identificar padrões, começa a prever movimentos, começa a antecipar certas estratégias, e isso reduz uma parte da vantagem que os caçadores possuíam. Uma coisa que me chamou bastante atenção nessa parte é como o filme trabalha a questão da confiança, porque em situações normais, confiar em alguém já é complicado. Agora, imaginem confiar em pessoas enquanto todos estão sendo perseguidos por indivíduos armados. Qualquer erro pode ser fatal, qualquer informação vazada pode destruir um plano inteiro. Qualquer decisão equivocada pode colocar vidas em risco. Por isso eu gosto que o filme trate a confiança como algo conquistado e não como algo automático. Ao mesmo tempo, começam a surgir pistas cada vez mais importantes sobre as provas que podem comprometer os organizadores da operação. E aqui, a história ganha uma camada que vai além da sobrevivência física, porque uma coisa é escapar da floresta. Outra completamente diferente é garantir que aquilo nunca mais aconteça. Essa diferença é importante. Se Wes simplesmente fugisse sozinho, talvez salvasse a própria vida, mas o sistema continuaria existindo. Outras pessoas continuariam sendo transformadas em alvos, outras famílias continuariam sofrendo, outras comunidades continuariam pagando o preço. E é justamente essa percepção que torna os acontecimentos mais relevantes. Agora existe algo maior em jogo. Existe a possibilidade de expor toda a verdade, e vocês sabem o que acontece quando criminosos poderosos percebem que seus segredos estão ameaçados. Eles ficam desesperados, muito desesperados. O filme deixa isso bastante claro. Os líderes da operação começam a agir com muito mais agressividade, as ordens ficam mais duras, as ações ficam mais arriscadas, a tolerância para erros praticamente desaparece. E essa mudança de comportamento cria novos conflitos dentro do próprio grupo, porque nem todo mundo reage da mesma forma quando sente pressão. Algumas pessoas se tornam mais calculistas, outras se tornam mais impulsivas, algumas mantêm a calma, outras entram em pânico, e essas diferenças começam a provocar atritos cada vez maiores. Eu gosto quando filmes exploram esse tipo de situação porque torna os vilões mais interessantes. Eles deixam de ser uma massa uniforme de antagonistas e passam a parecer indivíduos com personalidades diferentes. Isso ajuda bastante a manter a narrativa dinâmica. Outro aspecto que merece destaque é a sensação constante de vigilância. Mesmo quando os personagens encontram momentos relativamente tranquilos, existe sempre a impressão de que alguém está observando, alguém está monitorando, alguém está esperando. Esse clima de paranoia funciona muito bem dentro da proposta do filme, porque nunca existe uma sensação completa de segurança, nem para Wes, nem para seus aliados,
nem mesmo para alguns dos próprios caçadores. E falando nos aliados, essa parte também desenvolve melhor os objetivos pessoais de alguns personagens secundários. Isso é importante porque aumenta o impacto emocional dos acontecimentos. Quando entendemos as motivações de cada um, os riscos passam a significar mais, as perdas passam a doer mais, as vitórias passam a importar mais, tudo ganha peso. E, sinceramente, para um filme que muita gente assiste esperando apenas ação, eu acho interessante quando ele encontra espaço para construir essas conexões. Claro que ninguém vai confundir o Alvo 2 com um drama psicológico complexo, mas isso não significa que os personagens precisem ser vazios, e felizmente eles não são. Enquanto os conflitos aumentam, algumas figuras importantes da caçada começam a demonstrar comportamentos cada vez mais extremos. A frustração está acumulada, a pressão está aumentando, a reputação deles está em jogo, e isso cria um ambiente extremamente perigoso, porque pessoas desesperadas costumam tomar decisões desesperadas. E decisões desesperadas raramente terminam bem. Existe uma cena específica nessa fase que transmite exatamente essa sensação. Não vou falar dela como alguém analisando tecnicamente. Vou falar como espectador. Eu lembro de assistir e pensar. Agora, ninguém está pensando com clareza. Todo mundo está reagindo emocionalmente. E quando isso acontece, qualquer coisa pode acontecer. Esse tipo de imprevisibilidade é importante porque impede que o filme se torne previsível. O espectador deixa de saber exatamente qual será o próximo movimento dos personagens, e isso aumenta o interesse. Outra questão interessante é que o poder da informação continua crescendo ao longo da narrativa. Em muitos filmes de ação, armas são o recurso mais importante. Aqui, não necessariamente. As provas, os registros, os dados, os segredos. Tudo isso começa a valer tanto quanto qualquer equipamento militar, talvez até mais, porque uma arma pode eliminar uma pessoa, mas uma prova pode destruir uma organização inteira. E essa diferença se torna cada vez mais relevante conforme a história avança. Enquanto isso, Wes percebe algo extremamente importante. Durante boa parte do filme, ele passou o tempo inteiro reagindo aos acontecimentos. Agora surge a oportunidade de agir. Parece um detalhe simples, mas não é. Quando um personagem deixa de reagir e começa a tomar iniciativa, a narrativa muda completamente. Ele deixa de ser conduzido pelos eventos, passa a influenciar os eventos, e é exatamente isso que acontece aqui. A sensação é de que finalmente chegou a hora de inverter o jogo. Mas como todo bom filme de ação gosta de aumentar a tensão antes da reta final, as coisas não acontecem sem dificuldades. Muito pelo contrário. Os obstáculos ficam maiores, os riscos ficam mais altos, os inimigos ficam mais agressivos, e a margem para erros praticamente desaparece. Cada decisão passa a importar. Cada escolha pode alterar completamente o resultado, e quanto mais a história se aproxima do clímax, mais evidente fica que estamos caminhando para um confronto inevitável. As peças estão posicionadas, os segredos estão prestes a ser revelados, os vilões estão perdendo o controle, os heróis estão encontrando uma direção. E a floresta, que durante tanto tempo serviu como campo de caça, está prestes a se transformar no cenário de um acerto de contas definitivo, porque daqui para frente não será mais apenas uma questão de sobrevivência, será uma questão de verdade, de justiça, e principalmente de quem conseguirá chegar ao fim antes que todo o sistema entre em colapso.
Pessoal, se até agora o filme estava construindo tensão, preparando o terreno e organizando todas as peças do tabuleiro, aqui é o momento em que as coisas começam a explodir de verdade. E eu não estou falando apenas das cenas de ação. Estou falando das relações entre os personagens, dos segredos escondidos, dos planos que estavam sendo montados nos bastidores e, principalmente, da sensação de que ninguém mais consegue controlar o rumo dos acontecimentos. Sabe aquele momento em um filme em que você percebe que a história ultrapassou o ponto de retorno? É exatamente isso que acontece aqui. Não existe mais volta. Não existe mais negociação, não existe mais aquela possibilidade de simplesmente encerrar o jogo e fingir que nada aconteceu. A situação ficou grande demais. E os próprios organizadores começam a perceber isso. Uma coisa que gosto bastante nessa parte é que o filme finalmente recompensa a paciência do espectador. Todas aquelas informações que foram aparecendo aos poucos durante a história começam a fazer mais sentido. Algumas peças que pareciam isoladas começam a se conectar. E isso é importante, porque quando um roteiro apresenta mistérios ou pistas durante muito tempo, ele precisa entregar alguma recompensa. Caso contrário, tudo parece perda de tempo. Aqui, felizmente, existe essa sensação de progresso. Os personagens começam a entender melhor quem realmente está por trás das decisões mais importantes. Começam a perceber quem manipula quem. Começam a descobrir que existem interesses muito maiores envolvidos do que parecia no início. E vou falar uma coisa para vocês. Quanto mais descobrimos sobre esse mundo, mais perturbador ele se torna, porque a caçada nunca foi apenas um jogo, ela é um símbolo de poder, um símbolo de impunidade, uma demonstração de que algumas pessoas acreditam estar acima de qualquer consequência. E isso fica cada vez mais evidente. Enquanto isso, Wes continua sua jornada, mas agora com uma postura completamente diferente daquela que vimos no começo. Lembram do homem destruído emocionalmente que apareceu nas primeiras cenas? Aquele sujeito perdido, sem direção e carregando culpa? Pois é, ele ainda carrega cicatrizes, ainda possui traumas, mas não é mais a mesma pessoa. E eu acho interessante quando filmes conseguem mostrar essa transformação sem precisar ficar explicando tudo através de diálogos. Você percebe pelas atitudes, pelas decisões, pela forma como ele encara os problemas. Existe mais confiança, mais determinação, mais clareza, não porque ele deixou de sentir medo, mas porque aprendeu a agir apesar do medo. E essa diferença é muito importante. Aliás, essa é uma das características que mais gosto em protagonistas desse tipo de história. Os melhores heróis não são aqueles que não sentem medo, são aqueles que continuam avançando mesmo sentindo medo. E Wes acaba funcionando exatamente dessa maneira. Ao mesmo tempo, alguns personagens secundários começam a assumir papéis cada vez mais importantes. E eu gosto disso porque amplia a sensação de que não estamos acompanhando apenas uma jornada individual. Estamos vendo várias histórias se cruzarem, várias pessoas afetadas pelo mesmo sistema, várias vítimas tentando sobreviver às consequências das escolhas de indivíduos extremamente poderosos. Isso torna tudo mais humano, mais próximo, mais envolvente. Enquanto isso, do lado dos vilões, a situação continua piorando. E aqui existe algo que achei muito interessante. Os organizadores passam boa parte do filme acreditando que seus maiores problemas estão na floresta, mas não estão.
Os maiores problemas estão dentro da própria organização, porque quando os segredos começam a aparecer, a confiança interna começa a desaparecer também, e confiança é algo extremamente difícil de recuperar, principalmente entre pessoas que já estão acostumadas a mentir, manipular e usar os outros. Quanto mais a pressão aumenta, mais difícil se torna manter a unidade, e isso gera uma série de conflitos que enfraquecem ainda mais o grupo. É quase como assistir um castelo construído sobre areia. Por fora parece sólido, mas aos poucos começa a afundar. Outra coisa que me chamou a atenção é o uso crescente da tecnologia dentro da narrativa. Durante boa parte da história, ela serviu como ferramenta de controle. Os organizadores utilizavam equipamentos sofisticados para monitorar tudo, rastrear pessoas, controlar informações, coordenar ataques. Mas agora acontece algo interessante. A tecnologia começa a se voltar contra eles. Informações que deveriam permanecer escondidas começam a circular. Registros que nunca deveriam aparecer começam a representar perigo. E isso reforça uma ideia muito presente no filme. Quanto maior o sistema, maiores as chances de alguém deixar rastros, e rastros podem destruir impérios inteiros. Essa possibilidade começa a assustar os responsáveis pela operação, porque pela primeira vez existe o risco real de exposição. E para pessoas acostumadas a agir nas sombras, a exposição é quase tão perigosa quanto a derrota. Enquanto os personagens tentam lidar com tudo isso, o filme continua entregando confrontos físicos bastante intensos. E aqui eu preciso comentar uma coisa. As cenas de ação funcionam melhor porque carregam contexto emocional. Não são apenas lutas colocadas aleatoriamente para preencher tempo. Existe motivação, existe consequência, existe história por trás de cada confronto. Quando um personagem entra em combate, entendemos por que ele está lutando, entendemos o que está em jogo, e isso aumenta bastante o impacto, porque a ação deixa de ser apenas visual, ela passa a ter significado. Outro aspecto que merece destaque é a crescente sensação de urgência. Os personagens sabem que o tempo está acabando. Sabem que as oportunidades estão diminuindo, sabem que os riscos estão aumentando, e isso influencia praticamente todas as decisões. Ninguém pode mais esperar pelo momento perfeito, ninguém pode mais elaborar planos infinitamente. Chegou a hora de agir, e quando várias pessoas decidem agir ao mesmo tempo, normalmente o resultado é caos. Muito caos. O filme entende isso e usa essa energia para acelerar o ritmo da narrativa. As cenas ficam mais intensas, as descobertas ficam mais frequentes, os confrontos se tornam mais próximos. Tudo parece caminhar em direção ao mesmo ponto, e como espectador, você sente isso claramente. Existe aquela sensação de que algo enorme está prestes a acontecer, algo capaz de mudar completamente o destino dos personagens. E honestamente, essa expectativa funciona muito bem, porque o filme passou tempo suficiente construindo os conflitos. Agora queremos ver as consequências, queremos ver quem vai sobreviver, queremos ver quem vai cair, queremos ver se os responsáveis finalmente serão obrigados a enfrentar as consequências de suas ações. E a história começa a apontar exatamente nessa direção. Uma direção sem retorno. Uma direção onde todos os segredos estão prestes a vir à tona, onde todas as mentiras estão prestes a ser reveladas, onde todas as alianças serão testadas
e onde cada personagem precisará decidir até onde está disposto a ir para alcançar seus objetivos. O mais interessante é que ninguém parece completamente preparado para o que está por vir. Nem os heróis, nem os vilões, nem aqueles que acreditavam controlar tudo desde o começo. Porque quando um sistema construído sobre poder, dinheiro e violência começa a desmoronar, os resultados costumam ser imprevisíveis, e é exatamente essa imprevisibilidade que domina os minutos seguintes do filme. A floresta deixa de ser apenas um cenário, ela se transforma em um campo de batalha onde todas as histórias finalmente começam a convergir, onde cada escolha terá consequências imediatas, onde cada erro poderá custar caro e onde o confronto final deixa de ser uma possibilidade distante para se tornar uma inevitabilidade absoluta. E acreditem em mim, quando esse confronto finalmente começar, o filme entra em sua fase mais explosiva, mais intensa e mais decisiva de toda a narrativa. Pessoal, agora a gente entra naquela fase do filme em que não existe mais espaço para enrolação. Tudo aquilo que foi construído desde o começo começa a bater de frente. Os personagens já sabem o que precisam fazer, os inimigos já sabem que perderam parte do controle e cada minuto dentro daquela floresta parece uma corrida contra o tempo. E eu acho que essa é uma das partes mais importantes de O Alvo 2, porque aqui a história deixa de ser apenas sobre sobreviver a uma caçada. Agora vira uma disputa para decidir quem vai conseguir controlar a verdade no final. Porque vamos pensar juntos. Durante todo esse tempo, os organizadores tinham uma vantagem enorme. Eles tinham dinheiro, tinham armas, tinham tecnologia, tinham pessoas trabalhando para eles, tinham a certeza de que ninguém conseguiria desafiar aquele sistema. Mas existe algo que eles nunca conseguiram comprar: experiência real, sobrevivência e, principalmente, a vontade de alguém que já perdeu quase tudo. Essa é a grande diferença entre Wes e os adversários. Eles estão lutando porque querem continuar se divertindo. Ele está lutando porque quer continuar vivo, e essa motivação muda completamente a forma como cada personagem age. Uma coisa que eu gosto nessa fase é perceber como o Wes está muito mais frio e calculista comparado ao começo do filme. No início, ele era alguém dominado pela culpa. Ele carregava o peso do passado. Parecia alguém que tinha desistido de si mesmo. Mas agora, depois de tudo que enfrentou, ele recuperou algo que parecia perdido: propósito. E isso muda tudo, porque uma pessoa sem direção pode facilmente aceitar qualquer destino. Mas quando alguém encontra uma razão para continuar lutando, fica muito mais difícil derrubar essa pessoa. E essa transformação é o coração da jornada do personagem. Não é apenas sobre vencer uma perseguição, é sobre recuperar o controle da própria vida. Enquanto isso, os responsáveis pela caçada começam a mostrar um lado cada vez mais desesperado. E aqui acontece algo interessante. Os vilões, que pareciam tão poderosos no começo, começam a cometer exatamente os mesmos erros que sempre cometeram. Eles continuam acreditando que a solução para qualquer problema é aumentar a força, mais homens, mais armas, mais pressão. Só que o problema deles nunca foi falta de recursos. O problema foi subestimar o adversário. E quando alguém subestima o inimigo por muito tempo, normalmente paga um preço alto. Eu acho esse detalhe muito importante porque torna a derrota deles mais satisfatória. Eles não estão perdendo porque ficaram sem poder.
Eles estão perdendo porque nunca entenderam completamente a pessoa que estavam tentando destruir. E isso acontece bastante em histórias desse tipo. O vilão cria um plano perfeito, mas esquece de estudar a pessoa que está no centro desse plano. Ele vê apenas o alvo, não vê o ser humano. E esse é exatamente o erro deles com Wes. Outra coisa que começa a ficar mais forte aqui é a sensação de perseguição constante. Mesmo quando os personagens conseguem alguns momentos de vantagem, existe sempre aquela ameaça no fundo. Aquele sentimento de que alguém pode aparecer a qualquer momento. E isso mantém a tensão alta, porque o filme não permite que você relaxe completamente. Quando parece que tudo está ficando mais tranquilo, alguma coisa acontece para lembrar que o perigo continua próximo. Essa construção funciona bem porque combina com a proposta da história. Afinal, o filme inteiro é sobre estar sendo caçado. Então, a sensação de insegurança precisa permanecer até o final. E ela permanece. Um ponto que também chama a atenção é como os espaços dentro da floresta começam a mudar de significado. No começo, aquele lugar era simplesmente um território inimigo, um lugar onde Wes estava em desvantagem. Mas conforme a história avança, ele começa a conhecer o ambiente. Ele aprende caminhos, aprende esconderijos, aprende como se mover. O mesmo lugar que era uma prisão começa a se tornar uma ferramenta, e isso é uma mudança simbólica interessante, porque mostra que conhecimento pode ser uma arma. Não importa apenas quem tem mais recursos, importa quem entende melhor o terreno onde está jogando. E Wes começa a entender esse jogo melhor do que seus criadores.